A comissão de Moisés. A explicação dos dois sinais. 10 de janeiro de 1950, em Houston, Texas, Estados Unidos da América, por William Marion Branham. É para mim um grande privilégio estar de novo aqui em Houston nesta noite. Isto faz um certo tempo desde que eu vos vi. E muitas grandes vitórias foram conseguidas e muitas aflições passaram. Nesta noite, eu ainda agradeço ser sempre salvo pelo sangue de Cristo, o Filho de Deus. Agradeço tanto estar de novo aqui em Houston para pregar, em uma das minhas mais longas séries de reuniões. Temos esta vez aqui 17 noites seguidas durante a nova estadia em Houston. É a mais longa série de reuniões que jamais realizei, desde que nossas reuniões tomaram uma grande envergadura. Tenho confiança em Deus, que parecerá uma grande reunião. Muita gente aflitos, enfermos e aqueles que sofrem serão libertos durante este lapso de tempo. E espero também muitos dos que são rebeldes e indiferentes para com Cristo, que o conhecerão como seu Salvador pessoal durante este período, e que, ao fim de contas, Deus tomará a glória de tudo que será feito ou dito. E nesta noite desejo que todos vocês, enquanto que a reunião começa, uma noite tão má e há tantas pessoas fora, gostaria que tentassem me ajudar durante este período. Não chego de dialogar com as pessoas como desejaria durante essas reuniões, porque consagro meu tempo na oração. Eu devo me preparar para estas coisas que estão a chegar, tais como a cura divina. Venho aqui para ajudar e meu socorro vem de cima e eu devo constantemente estar em contato com Deus se eu espero ajudar algum outro. E mais do que isto, gostaria de tomar cada pessoa e ter com cada um de vós uma boa entrevista em privada, o que é praticamente impossível ao longo desta série de reuniões. Porém, eu creio que um outro tempo vem onde teremos todo o tempo de permanecer uns com os outros. Um tempo que desejamos passar num país melhor, onde não teremos a orar para os enfermos e os aflitos. Ali não haverá. Viveremos ao lado de Jesus, e ali não haverá mais enfermidades nem sofrimentos. Ó Deus, apressa esse dia onde todos esses inimigos serão acabados, e então ou veremos face a face e conheceremos como temos sido conhecidos. É por isso que lutamos. O objetivo pelo qual luto nesta tarde é para tentar fazer a minha morada, e fui para ver quantos posso levar comigo, pois que é tão real que é a nossa presença aqui nesta noite. As reuniões vão aqui continuar durante um bom número de noites. A seguir, teremos um intervalo de 2 noites. 2 noites durante as quais tentaremos de preparar uma outra sala. Depois iremos ao Coliseu. Esperamos momentos maravilhosos, que cada um possa levar os seus enfermos e seus aflitos, e vinde, tragam os pecadores. Às vezes, quando se operam milagres ou algo é feito, isso muda os corações das pessoas, suas atitudes para com Cristo. Recentemente tive uma reunião aqui. Era uma das grandes chamadas do altar que eu fiz para a conversão. Em uma vez, 2.000 pessoas aceitaram Jesus em uma só vez. 2.000 pessoas vieram a Cristo. E espero que encontrarei cada uma delas ali no outro país. Agora a cura nas campanhas podem a receber tal qual, e assim, procura-te uma, sobretudo vocês os enfermos que estão na linha, gostaria que lessem este pequeno panfleto. Ele subiu ao alto. Se você não tem 5 centavos, tome-os de toda maneira. E assim, não estamos aqui por causa de dinheiro, estamos aqui para vos ajudar. Isso vem do nosso coração. Estamos aqui para vos ajudar. Nada posso falar senão o que sei que é a verdade. Agora, se eu vos digo a verdade, devem crer em mim. E se falo de meu próprio chefe, o que dissesse algo que Deus fez,
e que Deus o não sustenta, então é falso. Mas se vos digo algo que Deus fez, e que Deus desce e atesta a mesma coisa, então devem crer em Deus. Não é justo? Agora, o que vos digo nesta noite é que desejo que cada um de vós se lembre bem o que tenho vos dito, e depois, se estas coisas não acontecerem exatamente como as declaro, então, no fim dessas reuniões, ao termos desses 17 dias, podem circular na cidade e dizer: irmão Branham é um falso profeta. Mas, se Deus confirma exatamente que o que eu disse é a verdade, e bem, credes então em Deus, se vocês não creem em mim. Não é justo? Então podem ir em todo lugar e dizer: o Senhor tem razão, o Senhor nos disse a verdade, Ele nos enviou. Agora, tanto que um dom de cura ali, muitas pessoas não entendem o que significam os dons. Ninguém pode vos curar fora de Cristo. Pouco me importa qual dom que vocês têm. É Cristo o doador. Vem e sois curados só pelo Cristo. Gostaria justamente de ler uma pequena passagem da Escritura agora e vos explicar um pouco como o dom opera. Assim sabereis como vos aproximar, e então vou vos dizer o que devemos fazer. Como gostaríeis que fizéssemos isto nós todos? Se tomares justamente este pequeno grupo aqui, talvez algo como provavelmente 1.800 ou 2.000 pessoas, ou algo como isto. Se tomares este pequeno grupo aqui esta noite e eu posicionar, e que em seguida levas cada um a crer perfeitamente que o que eu vos disse é a verdade, teremos uma reunião que sacudirá Houston. É verdade, ele o fará. Agora, lembra-te, se podes somente tomar, talvez que haja coisas a esse respeito que não entendes. Claro, meus amigos, há tantas coisas a este respeito que não entendo. Eu aceito isto simplesmente. Não tente nunca entender Deus. Não pode chegar. Não se conhece Deus pelo meio do conhecimento, é pela fé que entendemos Deus. É isto verdade? O que seria acontecido se Pedro tentasse de se representar a profundidade destas águas e o que lhe era impossível de andar sobre essas águas? Nunca ele teria andado sobre elas, vê? Porém, ele simplesmente tomou Cristo em sua palavra e andou sobre as águas. É assim que eu fiz isto. Eu tenho simplesmente crido em palavra e és-me impartido. E você creia simplesmente em palavra esta noite. E se você, talvez que és pecador e não sabes tomar Deus em sua palavra, então Deus me enviou aqui. Gostaria que me tomasse em palavra e visse se isto não acontece, se Deus não te abençoará. Agora inclinemos a cabeça por um momento enquanto falamos ao nosso Criador. Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos esta noite e nossos corações foram levados a se alegrar na nossa salvação, porque Jesus, o Redentor, veio e nos abençoou. Ele veio sobre a terra. Ele, o Messias, numa carne semelhante àquela do pecado, e tomou sobre ele nossas enfermidades e nossas iniquidades, e ele os carregou na cruz do Calvário e subiu ao céu. E esta noite está sentado à destra da majestade, intercedendo. Ele tornou-se nosso sumo sacerdote, um sumo sacerdote que pode compadecer as nossas fraquezas. E nesta noite, depois de todos estes centenas de anos são passados, os ismos se levantaram, os fanatismos surgiram e desapareceram, e, portanto, o glorioso poder do Filho de Deus continua a dominar e a reinar nos corações de milhares entre o seu povo. E agora te peço, Senhor, enquanto entramos neste grande avivamento, o qual cremos está no seu princípio agora aqui em Houston, que a glória de Deus desça no nosso meio, possa cada estropiado, cada cego, cada aflito, cada enfermo, cada aleijado motorizado, cada demente, todo tipo de enfermidades ser curados aqui. Possam milhares de pessoas afluírem à volta do altar, te oferecer seus corações
e possa o Espírito Santo ser derramado. Isso vai simplesmente, Senhor, que os 17 dias não sejam ainda o principiar, possa isto continuar sem cessar até que o teu Filho amado apareça na glória e possamos aparecer com ele, revestidos da sua justiça para o contemplar. Abençoe-nos, Pai, agora, enquanto o teu pobre e humilde servo se coloca aqui esta noite para fazer esta grande declaração, ou aliás, para proclamar esta grande coisa que tu cumpriste, e possa aqui cada ouvinte ter fé, e possa ter o Espírito Santo, Senhor, que cumpriu estas coisas, possa ele estar nesta reunião, nesta noite, e confirmar tudo o que será dito, e que noite após noite, e que aqui haja um avivamento da antiga moda, que vai sacudir esta cidade e cada igreja. Possam milhares nascer no reino. Concede-o, Pai, porque pedimos para a glória de Deus, no nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Em Êxodo, no capítulo 23, um versículo muito familiar que leio de hábito no princípio das reuniões de avivamento, porque é algo que está ligado à maneira pela qual Deus age hoje. Deus falando a seu servo Moisés e o comissionando. O versículo 20 do capítulo 23, se o notam, e leio até uma parte do versículo 23. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao redor que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. Aqui é Deus falando a seu servo Moisés. Era no momento onde os filhos de Israel se afastaram de Deus, se afastaram dos seus preceitos e tudo, e tiveram dificuldades e se encontravam ali no Egito, sob a escravatura dos egípcios. E tiveram uma grande necessidade e comportando-se com orgulho, e enquanto não necessitavam de nada, eles continuavam avançando. Mas quando o tempo profético de Deus chegou, depois que ele prometeu a Abraão que sua semente peregrinaria num país estranho durante 400 anos e que os faria sair por uma mão poderosa, então, quando a hora do cumprimento da promessa estava próxima, levantou-se um faraó que não conheceu José. Pouco importa quão o cumprimento da coisa parece impossível. Quando o tempo da promessa aproxima, Deus fará que os fatos se acumulam, concorrendo ao cumprimento de sua promessa profética. O crê? Ele faz sempre assim. Sempre. É sempre assim. Quem teria pensado que essa gente ali, a maneira a qual eram respeitadas e quase adorados por causa de José, este jovem príncipe que estava ali, ele que tinha revelado o sonho e salvar o Egito muitas vezes, um curto intervalo, mais ou menos de 400 anos, eles o tinham completamente esquecido. Mas quando a promessa de Deus se aproximou, um faraó que não conheceu José se levantou e estabeleceu capatazes sobre o povo. Assim em diante, e começaram a oprimi-los e clamaram a Deus por causa dos capatazes. E então, durante este tempo, depois que começaram a clamar, Deus tinha uma coisa peculiar a cumprir. Agora, segundo a minha humilde convicção, os dons não se transmitem pela mão. Os dons são pré-ordenados por Deus. Os dons e os chamamentos são sem arrependimento. Pode dizer coisas, tentar e fazer que essas coisas andem bem e crer corretamente e agir corretamente, mas é em vão se Deus, Ele mesmo, não estiver por detrás disso. Não serve em nada tentar te enganar. Você não pode enganar Satanás. Ele não será enganado. Deves saber onde te colocares. É verdade? E os dons e os chamamentos são sem arrependimentos. Vivemos ao mundo com eles. Deus vê as coisas antes e conhece sua profecia, o que vai acontecer. E começa uma coisa aqui para cumpri-la ali. E quando viu que era o tempo onde as pessoas iriam ter necessidade disto,
levantou um miúdo de nome Moisés, nascido de um nascimento peculiar e estranho. É da filha de Faraó que recebeu o nome de Moisés. Foi tirado das águas. Se conheces tua Bíblia, a Bíblia é uma história da escola dominical. E então, quando atingiu a idade de 40 anos, Deus o chamou para seu objetivo. E pensava certamente que o povo de Israel entenderiam o porquê foi enviado. Mas o povo não entendeu a Moisés. Agora escutem atentamente isto, meus amigos. A coisa mais difícil que Deus jamais encontrou, tratando com seu povo, é levar um mortal a crer em um outro. É a coisa mais difícil que Deus tenha jamais feito, levar a um mortal a crer. Bem, criam que Jesus era o Filho. Não podiam crer que ele era o Filho de Deus. Criam em Deus, mas disseram que era um homem, se fazia igual a Deus. Como podia ele, um camponês, como podia ser um homem nascido numa manjedoura, com origem como as suas, criado numa família pobre, tendo um só vestuário, com o modo de vida que tinha, nem tinha mesmo um lugar onde pousar a cabeça. As raposas têm covis, os passarinhos dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Como este homem podia ser o Filho de Deus? Como podia ser ele o que pretendia ser? Enquanto era, não é? Ele era. Agora, eles creram isto, mas era então tarde demais para eles. O destino daqueles que o rejeitaram está selado, e Deus envia estas coisas para que as pessoas possam ser simples e humildes. E escutem, meus amigos, mais podeis ser simples, mais Deus pode tratar contigo. Não estou contra a instrução é uma boa coisa, mas as pessoas tornam-se tão instruídos que pensam em saber mais do que Deus, e então falham o alvo. Devem abandonar tudo o que aprenderam pela vossa própria inteligência para conhecer a Cristo. Bem, vinde simplesmente como uma criança e aceite-o. É tudo. É assim que se aceita Deus. E mais te tornas simples e humilde, mais te tornas de ti mesmo, das tuas ideias. Você toma somente a palavra de Deus no seu devido valor e a crê. E é pela fé que estas coisas vêm, não porque podes entender. Nunca chegarás, nunca houve no mundo um homem, nem um santo, nem ninguém que jamais entendeu a Deus. Não podes. Assim não pensas que pode fazer alguma coisa que não se possa fazer, porque é impossível. É verdade, creia-o somente. É o que ele quer que faças, não que tentas de o entender. Mas logo que o tempo da promessa se aproximou, então Deus enviou este Moisés ali, e as pessoas disseram: quem é que te estabeleceu chefe sobre nós? Bem, te creias alguém de importância? Não era a atitude de Moisés. Foi enviado como libertador, sabendo que a hora tinha soado. Pensava certamente que, como as pessoas liam as Escrituras e tudo, que iriam reconhecer que o tempo da promessa estava próximo, ou aliás, que liam a promessa de Abraão e que o tempo estava muito próximo, mas não leram. Será que estou muito próximo do microfone? Isso produz um eco ali atrás do balcão, ali fundo. Me escutam muito bem ali atrás? Se é o caso, levante a mão. Não tenho muita voz. Mas quando a promessa se aproximou, pensaram certamente que entenderiam, mas o povo de Deus, de hábito, Satanás age ali ao nível da sua inteligência e os torna lento a entender. E ali 9 vezes sobre 10 falham em ver Deus. Mas a promessa de Deus estava ali. Agora, quando Moisés desceu para os libertar, eles os contestaram e rejeitaram. E isso lhes custou mais 40 anos de sofrimento. Não é justo? Mais 40 anos de sofrimento. Bem certo que Moisés fugiu à lei do deserto e depois de um tempo, finalmente, foi novamente chamado por Deus quando o povo começou a gemer e a clamar. E então, este mesmo Moisés que tinham rejeitado para aceitar, apesar de tudo, a Faraó como seu condutor, Deus lhe enviou novamente este mesmo Moisés para os conduzir e ter autoridade sobre eles. Agora, olhai, o que procuro vos fazer entender é o aspecto peculiar da comissão de Moisés.
Moisés estava além do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e um dia um anjo lhe apareceu na sarça ardente. Um anjo desceu para trazer a Moisés a mensagem, e devia, em outros termos, ser o seu guia. Os homens não podem te conduzir você mesmo. Há dois caminhos, o teu e esse de Deus. E quando estás no teu caminho, você está fora desse de Deus. E deves esquecer o teu próprio caminho para encontrar esse de Deus. E o homem não pode se conduzir ele mesmo. Foi chamado uma ovelha. Somos comparados a ovelhas. Se há aqui alguém que conhece algo sobre a criação de ovelhas, quando uma ovelha se perde, é totalmente incapaz dele poder sair sozinho. Vai simplesmente ficar ali e bali até que morre. É tudo. É incapaz de sair sozinho. E nós, sem condutores, somos incapazes de sairmos sozinhos. E Cristo é nosso condutor. E Deus era o condutor de Moisés, embora enviara um anjo para o conduzir. Envio o meu anjo diante de ti para te guardar no caminho e te levar a um lugar que tenham prometido. O anjo devia ser seu condutor. É o anjo que cumpriu os milagres. Moisés não cumpriu nenhum milagre. É o anjo de Deus em Moisés que cumpriu os milagres. Vê o que eu quero dizer? O anjo do Senhor estava com ele. O anjo o conduzia e cumpria os milagres. Agora, nas Escrituras e através das eras, Deus sempre ordenou que os anjos conduzem o povo pelo meio de todos estes homens. Teve Moisés, teve Daniel e quanto mais poderíamos citar sobre toda a linha. Alguém falou-me aqui não há muito tempo, dizendo, mas irmão Brana esclarece a voz. Edição. Perdoe-me, disse. Depois da vinda do Espírito Santo, não há mais anjos que conduzem a igreja nem os indivíduos. Não, Senhor, disse ele. É o Espírito Santo que nos conduz. É confundir o anjo e o Espírito Santo. Isso é um erro. O anjo sempre conduziu a igreja e eles continuam a conduzir a igreja. Exato. Quantos podem dizer que Filipe tinha o Espírito Santo? Façam ver as vossas mãos no edifício. Quantos pensam que Filipe tinha o Espírito Santo? Filipe, o apóstolo Filipe. Certamente, veio. Muito bem. Ele o tinha, não é? Quem foi aquele que falou-lhe ali em Samaria e lhe disse para ir ao deserto de Gaza? Um anjo. Tinha o Espírito Santo? Certamente que eu tinha. Quantos dizem que o apóstolo Pedro tinha o Espírito Santo? Aquele que pregou o sermão da inauguração da igreja no dia de Pentecoste. Bem, quando estava ali deitado na prisão, quem é aquele que entrou e tocou e o levou para fora? O anjo, é verdade? Quantos dizem que Santo Paulo, o apóstolo, tinha o Espírito Santo? Façam ver as vossas mãos. Quando o navio navegou durante 14 dias e que não havia mais nenhuma esperança, veio ali e agitou suas mãos e clamou, penso, glória a Deus, tenhas bom ânimo, o anjo do Senhor de quem eu sou servo esteve comigo ontem à noite. É verdade? Quantos creem que João, o revelador, tinha o Espírito Santo? O livro inteiro do Apocalipse lhe foi revelado por um anjo, é verdade? E tinha o Espírito Santo, meus amigos. O anjo, não uma adoração de anjos, é Deus quem enviou o Espírito Santo que está ao seu serviço para exercer o ministério da igreja a favor das pessoas. Nenhuma carne pode se glorificar diante de Deus. Se alguém pudesse se glorificar, deveria ser Jesus. Porém disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim, que faz as obras. É verdade? Disseram, nós cremos em Deus. Disse, se credes em Deus, credes também em mim. Agora, quando o anjo veio ao vosso servo aqui presente, disse, se tu levas as pessoas a te crer. Agora, eis a coisa difícil. Se tu levas as pessoas a te crer, quantos creem em Deus? Vós todos, não é? Credes em Cristo, creem o Espírito Santo. Agora, não é este o problema esta noite. Estou contente com você. Faça isto. Isto faz de ti um cristão. Mas não é o que eu estou a tentar vos fazer entender agora. Eu chego ali quando faço a chamada no altar. Devem crer primeiro neles. Se não estáis em contato com eles, nunca vão conhecer isto. Porém, tal como creem neles, também devem crer que vos digo a verdade, que o que estou dizendo é a verdade.
Jesus não podia operar nenhum milagre, ou seja, o que fosse, ou qualquer tipo de milagre, porque as pessoas não criam nele. E aqueles mesmos que criam em Deus o mataram, é verdade? Pouco importa quantos criam em Deus. Eram tão religiosos, ortodoxos, muito religiosos, e criam em Deus, mas o crer, não, vê, era demais. Um homem, não podiam crer num homem, podiam crer em Deus. E nesta noite, muita gente pode crer em Deus, certamente. Crê em Cristo, crê no Espírito Santo e assim em diante. Porém, quando alguém vem a ti e te diz alguma coisa, é difícil a crer. Não sei se posso te crer ou não, meu amigo. É ali o problema, vê ali? É a razão pela qual Deus não pode. É a razão pela qual, às vezes, o pastor, quando o vosso pastor vem até vós, é a razão pela qual não pode vos ajudar. Devem ter fé no vosso pastor. Devem crer que ele é um homem de Deus, enviado de Deus para fazer essas coisas para ele. Agora, a cura divina se apagou por um momento aqui desde alguns anos. Abandonaram isto. Isto se passou através das eras da história. Muitas vezes abandonaram isto. E durante este tempo, o cancro, as enfermidades foram declarados na igreja. Oh, lá. 80% das pessoas estão enfermos agora. E as pessoas, a ciência medicinal tem os honrado. Realizam grandes coisas, fabricam medicamentos à venda, e digo à venda. Muito bem. É bom para aqueles que querem tomá-los, é bom para eles, porém vejam. Mas no nível em que estamos hoje, temos os melhores médicos que nunca tivemos, o creem, temos os melhores hospitais que nunca tínhamos, não é isto? Temos os melhores medicamentos que nunca tínhamos utilizados, não é isto? Porém temos mais enfermidades como nunca antes, não é isto? É porque temos mais incredulidade como nunca, não é isto? É verdade, é exato. Deus só é o curador. É verdade. E nunca notaram que mesmo nesta época, onde nós temos todos estes bons medicamentos e essas boas intervenções cirúrgicas e esses bons cirurgiões e tudo, construem sem cessar hospitais para os incuráveis, é verdade? E nada veio na presença do nosso Mestre Jesus que não teve de suportar. E nada é incurável para ele. Tudo é possível. É verdade? E ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É verdade? Assim não há nada de incurável para ele. Agora, quando as pessoas começaram a clamar, Deus, faz isto para nós, envia-nos a libertação, envia-nos, e que milhares entre o seu povo morriam cada ano de cancro e assim por diante. Então Deus ouviu o seu clamor. E pensam que é tão possível para Deus enviar a libertação para os enfermos como ele fez para fazer sair o povo da escravidão ali no Egito? Não é que ele é tão compadecente a vosso clamor, que ele escuta o vosso clamor, tal como tinha ouvido o seu clamor? Prometeu que, nos últimos dias, terá uma igreja e que estes sinais o seguirão, não é verdade? Bem, pensam que estamos nos últimos dias? Não é este agora o tempo onde as coisas devem acontecer? Bem, estão ali. Estamos, amém, estão ali. As vereis. E Moisés, bem entendido, não quis ir. Era difícil, porque não era um homem, um bom orador, não era eloquente e que, sei mais, tinha muitos problemas, se expressava lentamente, mas Deus tinha destinado este homem a fazer este trabalho. Isso devia se fazer. Agora, deu a Moisés, disse, essa gente não me crerão. Disse, então deu-lhe 2 sinais, disse, vai cumprir este sinal. Aquele de jogar uma serpente para a terra, ou a serpente, ou aliás a vara para a terra. Ele disse, se não crerem naquele ali, te darei então um outro sinal. E se não crerem no primeiro sinal, crerão a vós o segundo sinal. Agora, recebeu 2 sinais para que este povo que o tinham rejeitado cresce que foi enviado por Deus para libertar o povo. É justo? Quantos creem que essa história é verdadeira? Dizem amém. A Assembleia diz amém.
É verdade. Bem, não é ele o mesmo Deus nesta noite? Esses milagres são impossíveis nesta noite? Não, não, não. E são tanto possível como foi naquele tempo. Se outrora Deus pôde libertar seu povo da escravatura, da dominação dos egípcios, podem também libertar o povo da escravatura da enfermidade, porque é nesse objetivo que ele morreu. É no plano da redenção. És resgatado. Quando recebes o Espírito Santo, é isto o penhor da tua salvação, é verdade? De outro modo, é uma garantia. E se com uma garantia isso nos procura um tal sentimento, o que será quando teremos todas as vantagens? Isto será glorioso, não é? Bem, então crereis que ressuscitareis e que tereis um corpo imortal? Quantos creem que na ressurreição ressuscitareis e tereis um corpo imortal? A cura divina é uma garantia, ou penhor do vosso corpo mortal. Oh, sim, veio o que desejo dizer? Devem ter, é a evidência de que tereis um corpo imortal. Quantos creem? Vocês verão pobres crianças estropiadas e enfermos vir na plataforma. Verão os colocarem-se aqui todos deformes, deformados. E vereis isto com vossos próprios olhos. Vereis suas mãos e seus braços levantados e sairão da plataforma sendo crianças normais. Vereis pessoas vir aqui que sofrem de todo tipo de doenças. Os verão ser curados e sair da plataforma. O que é? É uma garantia, é um penhor para que saibam que um dia este homem, se permanecer sob o sangue de Cristo, receberá um corpo imortal. Aqueles que estão sendo ruídos pelo cancro, os cegos, os surdos, os mudos, é um penhor da vossa salvação. Agora, quanto ao chamamento neste tempo, a saída concernindo isto, eu nasci em uma família de parentes muito pobres, uma família muito pobre. Eu não tenho instrução de nada e não sou... Quando fiz esta observação sobre a instrução há alguns instantes, eu não tentava defender a minha ignorância, mas o que tento dizer é que não necessitamos de instrução para conhecer a Deus. É necessário um coração sujeito para conhecer a Deus. E fui criado na pobreza, fui criado numa família religiosa, mas no momento mesmo quando nasci, algo se produziu, não por causa da minha bondade nem da bondade de meus pais, mas pela presciência de Deus, veio? É Ele cumprindo isto. Não sei porquê, creio que é para mostrar que pode escolher o que lhe agrada, que isto saia da cidade do Vaticano ou que tire isto de um monte de lixo para cumprir, veio? Pouco importa de onde vem isto. Depois, tudo ao longo da minha vida, muitos de vocês conhecem a história, leram a história, como isto apareceu sob diferentes formas, quando eu era um pequeno garoto de cerca de 12 anos. Isto fez a sua primeira... Na idade de cerca de 7, isto apareceu visivelmente pela primeira vez como um vento numa sarça. E depois, mais tarde, não conhecendo nada da religião, tudo o que eu sabia é que me tinha dito que existia um Deus. E eis o que eu sabia acerca disto até que chegasse a ser um homem. E depois da minha conversão, depois que eu me tornei membro da Igreja Batista, e um dia, 7 de maio, logo que regressava, e era um couteiro na Indiana, com efeito, hoje eu cruzei um homem na rua, talvez que esteja aqui na sala neste momento, um certo senhor Price, vindo de Cordon, na Indiana, hospedava em sua casa quando eu patrulhava ali, e provavelmente que está no edifício agora. Eu podia apenas crer que eu encontraria nas ruas de Houston, mas ele e sua mulher estão aqui. Partem em férias na Flórida e passaram por aqui para a reunião. E todo o tempo algo atraía meu coração. Mas naquele dia, isto visivelmente se manifestou. Era um homem com cerca de 1,82 m, pesando cerca de 100 quilos. Quando isto desceu, isto vinha... Alguns anos antes, desceu sob forma de uma luz, suspensa por cima no lugar onde eu estava. E isso desceu muitas vezes sob uma forma de uma estrela, ali onde milhares de pessoas estavam, e olhando isto, apareceu visivelmente nos ginásios e tudo, e coisas se produziram. Esta vez aqui, quando veio, era um homem, e eu tive medo. Ele avançou para mim, disse: não temas.
Fui enviado da presença de Deus. Disse para te dizer que o teu nascimento peculiar, assim como tua vida peculiar, é para mostrar que tu trazes um dom de cura divina para os homens do mundo. Em seguida disse, ele disse, se tu os levar a te crer, e se tu fores sincero quando oras, nada resistirá às tuas orações. Bem, eu disse, não tem instrução, Senhor. Ele disse, estarei contigo. E ele disse, para que tenhas a certeza, acontecerá que da tua mão esquerda tomarás a mão direita de pessoas. E disse, tu sentirás os efeitos disso. Bom, chamo isso de vibração. Sobre a tua mão. Vais te familiarizar com isto e revelarás às pessoas todas suas enfermidades e o que tem nos seus corpos. E em seguida, se tu fores... Agora, outra vez, quando estava a Texas, isto operou, é verdade? Todo aquele no meio de vós que já assistiu às minhas reuniões, levante a mão se isto operou. E se isto... Agora, levante a mão, todos que assistiram às minhas reuniões e que sabem que isto operou. Não era perfeito porque eu palmava sobre as enfermidades, vê? Porque não reconhecia a sensação que isso dava. Podia provar uma sensação estranha. Vezes para os enfermos femininos e o cancro, não conseguia distinguir isto. Se assemelhava tanto, eu ressentia isso da mesma maneira, vê? Eram os efeitos visíveis sobre a mão e tudo. E eu vos tinha falado. Agora, lembrai-vos. Eu vos tinha falado, eu disse, ele me disse, se tu fores sincero, crei, então acontecerá que dirás às pessoas mesmo os segredos de seus corações, assim como as más coisas que fizeram em suas vidas e assim por diante. Se tu fores sincero com o que eu te dou. Já disse eu, quantos se lembram de me terem ouvido dizer isto? Bem, isto se cumpriu. Isto foi coisa feita a Calgary, ou aliás, na Regina, na St. Stinkly, ou estes últimos, há cerca de 3 meses. E estava ao estrado e falava da mesma maneira ao auditório e tínhamos uma maravilhosa reunião. Penso, havia ali cerca de 10.000 pessoas, estavam reunidas ali naquela tarde, nesse pavilhão, ou aliás, no King's Garden, ali onde se faz o rodeio. E eu estava falando, eu disse, agora, o Senhor me disse que se sou sincero, um dia, eu dizia isto em cada reunião, acontecerá que os segredos dos corações das pessoas serão revelados. Eu vos dou isto antes que terminarmos. E virei-me para beber no púlpito, e estavam formando a fila de oração. E logo que virei-me para beber, o reverendo Sr. Baxter, meu manageiro canadiano, tomava um gole de água quando ele tomou o seu lenço e limpou tão simplesmente o calor da minha testa. Ele disse, Deus te abençoe, irmão Branham. Eu disse, obrigado, irmão Baxter. Depois virei-me. Ele andou aqui e ali e uma dona estava ali ao lado do microfone. Ou, aliás, fizeram-na subir a partir da fila de oração. E aproximei-me, como assim, enquanto olhava a dona, e eu disse, bom dia. Ela respondeu, bom dia. Algo se produziu. Eu soube que algo se tinha produzido em alguma parte. Eu nunca tinha sentido isso daquela maneira. Era uma unção. Se manifestou diferentemente do Espírito Santo. É uma sensação realmente sagrada. E eu olhava essa dona, e ela estava ali, um ar natural. E a vi tornar-se uma pequenina menina e começar a tornar-se jovem. Agora, vão ouvir falar aqui mesmo. E vi uma pequena menina se colocar ali, longe, de onde ela retornou-se uma pequena menina de cerca de 12 anos e a vi colocar-se ao lado de uma carteira. Eu disse, algo aconteceu, meus amigos. Vejo uma pequena menina. Essa dona tinha desaparecido da minha vista. Eu disse, vejo uma pequena menina. Ela está sentada na sala, uma sala de aulas. Está dando golpes com seu lápis de carvão. Não, é uma lapiseira. Disse, eu vejo-a voar e tocar-lhe nos olhos. E a dona começou a gritar. Isso deixou, ela disse, irmão Branham, era eu. Sou cego da vista direita. Ela disse, a lapiseira. Eu disse, bem, eu nunca conheci nada
uma tal coisa. Eu disse, bem, digamos. E ele, retornando jovem, eu vi uma moça de cerca de 16 anos e corria realmente tão rápida que podia e tinha uma longa fita atada ao cabelo, as duas tranças que lhe pendiam nas costas, e estava vestida de um vestido xadrez e corria muito rápido. E eu olhava e um grande cão ruivo a perseguia. Eu disse, eu vejo uma moça vestida com um vestido xadrez. Me meti a descrever o que exatamente eu via, olhando à minha frente. Eu disse, ela está subindo uma varanda, vejo uma dona lhe fazer entrar e açoitar o... Ela meteu-se a gritar e ela disse, era eu, indo então à escola. Ela disse, eu nunca pensei isto antes. Eu disse, algo aconteceu aqui, meus amigos. Não sei o que há. Eu continuei e disse, dê-me a mão, irmã. Tomei-a pela mão e comecei a... Eu disse, eu não sinto nenhuma vibração. E abaixei os olhos para a sua mão. Depois levantei de novo os olhos e eu vi uma dona sair de uma casa branca. Ou, aliás, de uma granja vermelhada. Ela se dirigia a uma casa branca. Ela tinha um avental e segurava algo como isto. E andava lentamente e eu a vi vir. Eu disse, vi uma dona. Eu disse, irmã, é você. Foi então o momento presente. Eu pude lhe reconhecer sendo a mesma mulher. E eu disse, bem, vejo a dona, você. Você começaste a subir os degraus. E eu disse, há na tua direita um canteiro de flores e os degraus subindo assim. E eu disse, há no teu dorso algo que não vai bem. Vejo que você não pode subir os degraus. E eu disse, você se inclina ao lado e choras. E eu ouvi dizer, se eu pudesse chegar na reunião do irmão Branham, isso vai terminar. Então, quando eu disse isto, alguém segurou a mulher. E ela estava desmaiando. Em seguida, quando voltou nela, seu olho cego estava normal. Seu dorso podia simplesmente mexê-lo. Não importa qual, seu artrite foi curado. Ela podia bem mexer o dorso em todos os sentidos e estava tão perfeitamente normal como isto. E eu disse, bem, algo aconteceu. E então irmão Basta tirou o mico e disse, irmão Branham, é mesmo bem aquilo que disseste há instantes que isto acontecerá. E em todo sítio no edifício, todo mundo cometeu-se a gritar. E ouvi um barulho de muletas e olhei e eis que vi um homem novo. Ele disse, irmão Branham, tentando cochear com suas muletas, ele disse, diz-me o que devo fazer. E respondi, bem, caro irmão, eu disse, E os porteiros vieram e os tiraram do estrado, porque vinham sem cartão de oração. E eu disse, um momento. Ele disse, bem, irmão. Eu disse, volta, procuras um cartão de oração, filhinho. E logo como eu disse, bem, diz-me o que devo fazer. A única coisa que Ele estava chorando, sabe? E ele disse, é tudo que eu quero que me dizes, exatamente o que fazer. Eu disse, bem, não sei o que te dizer. Eu disse, um momento, porteiros, não tomem. Eu disse, tu deixaste a Regina Bick esta manhã. O vi de pé ao lado de Eu disse, subiste num alto carro. Vi que estava escrito na porta Regina Bick. Eu disse, vejo um homem e uma mulher recusar que partes. É teu pai e tua mãe. Ele disse, é verdade. E eu disse, e vejo outro homem te emprestar dinheiro. Este homem é parecido a teu pai. Ele disse, era meu tio. E eu disse, te vejo, agora vejo-te num quarto e tem uma janela em saliências e estás olhando fora ao lado. Ele disse, isto é minha tia que está sentada ali. Eu vi como isto no seu aposento. Ele disse, o que posso eu fazer, irmão Branham? Eu disse, crês tu de todo o teu coração? Ele respondeu, de todo o meu coração. Eu disse, levanta-te, Jesus Cristo te curou. E suas muletas caíram, e suas duas pernas se endireitaram e foi andando no edifício, glorificando simplesmente a Deus. E desde esse tempo, isso começou a se manifestar continuamente, e isto nunca terminou. É exato, é verdade, meus amigos. Acontecerá que se não ouvirem o primeiro, escutarão o segundo.
Depois, algumas noites após isto, eu estava em Windhoek, no Ontário. Havia 14 mil pessoas naquela reunião. Estava na reunião um homem que pensava que era somente um monte de superstições. Foi procurar um cartão de oração numa das filas, pretendendo que estava doente e necessitado, e começou a escrever no cartão de oração de que ele tinha todo tipo de enfermidades e tudo assim. E veio ali e a entregou ao homem, ao encarregado da fila de oração. Eu nunca olho os cartões. Eles tinham os cartões ali, ele dizia nele: vou ver simplesmente o que é. Então, depois que ele entrara e tenha escrito isso no cartão de oração, ele se aproximou. Eu disse: boa noite, senhor. Ele respondeu: boa noite, e tomei-o à sua mão. Não havia nenhuma vibração. Eu olhava para ele e vi acompanhado de 2 homens numa sala à volta de uma mesa, montando algo sobre o... Eu disse: por que resolveram de tentar enganar alguém? Eu disse: Deus é capaz de te ferir à morte neste mesmo instante. E caí na plataforma e começou a gritar com toda força. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim. Eu disse: por que fizesse isto, meu amigo? Ele disse: irmão Branham, eu pensei que era simplesmente uma superstição. Certamente há misericórdia para mim? Eis, há algumas noites vi uma mulher aqui, quando as pessoas vêm na plataforma com essas coisas vulgares que fizeram na sua vida. Agora lembrai-vos, meus amigos, estas coisas são reveladas publicamente aqui ante este auditório. O que fizeste da tua vida é revelado aqui mesmo. Assim, se há algo no teu coração que não queres que saibam, fica fora da fila de oração. Se você não quer que isto seja conhecido, ao menos que vens com uma fé perfeita, ou não pedes a Deus que te perdoar e te colocar isto sobre o sangue, no mar do esquecimento, ou que sei mais, porque não serei responsável do que é dito, do que é desvelado com efeito. Se isto está na tua vida, isto será desvelado. Agora lembrai-vos simplesmente disso, porque Deus o prometeu. Isso ainda não falhou e isso não falhará aqui em Houston. É verdade, Deus está sempre ali e responderá. Agora o que é? Dirás: irmão Branham, o que isto quer dizer? E outra vez, eu tinha um pouco de medo de fazer declarações, mas vejam o que há, meus amigos, e posso vos dizer, estas coisas, as enfermidades reveladas, perfeitos, os segredos de seus corações, se não podem crer o primeiro, se não podem levá-los a crer o primeiro, então crerão o segundo. Isso já vai no passado e começa a cavar na sua vida e a lhes revelar isto. Bem, o que isto deve fazer? Agora prestai-me toda a vossa atenção por alguns instantes. Meu amigo, isto aqui não cura ninguém. Isto aqui eleva simplesmente a fé da pessoa. E quando essa pessoa está aqui, poderá vir me dizer que tem a fé e vou crer nela em sua palavra. Porém, quando está sob unção, como o caso mesmo agora, não podes vir enganar isto. Ali eu sei sim ou não se tens a fé. Então podes pensar ter a fé. Uma coisa é que as pessoas pensam ter a fé enquanto a não têm, não é verdade? Mas quando estão ali atrás, embaixo, e dizem que têm a fé, isso não atinge este nível aqui. É como regular a corda de um instrumento. Logo que ela sobe, o acordado com o que está aqui, então a coisa está pronta. Qualquer demônio que ligou essa pessoa é obrigado a deixá-lo. Logo que esse tipo de fé se manifesta. E você não necessita estar aqui. Isso agirá mesmo ali. Pouco importa onde você está. Agora, a única coisa que tens a fazer é de estimular a fé das pessoas para que possam ver a vontade de Deus curar as pessoas. Agora, a respeito da cura, é tua fé em Deus. Teu pastor pode te ungir o óleo na tua própria igreja e você tenhas fé em Deus. E isto produzirá os mesmos efeitos. É verdade. É Deus o curador. Nenhum homem é curador. É Deus o curador. Seus dons servem só para mostrar a atitude de Deus para as pessoas, para vos levar, vós, as pessoas, crer em Deus,
Porque se não tens bastante fé para crer para seu corpo enfermo, como terás bastante fé para o rapto? Vê? As pessoas são... Jesus tinha questionado: quando eu voltar sobre a terra, encontrarei a fé? Deve haver uma grande igreja cheia de fé, e Deus enviou estas coisas sobre a terra para estimular a fé, para manifestar a fé, para provar o que é a fé. Entende o que quero dizer? E estas coisas, é assim que isto pode operar. Agora, é extremamente entusiasmado, logo, agora, espaço vazio na fita. É extremamente entusiasmado, logo que vos dão seus cartões de oração e sabem as primeiras noites aqui, realmente estás contente, não é? Como poderia eu saber isto? Oh, é real, irmã? É. Acontece chegando até este momento? Agora, mas contudo, sendo a minha vizinha, sabem que essas coisas são sagradas, é verdade? É verdade. Agora, se faz isto aqui, se agora creis solenemente que... E sabem bem que vos digo a verdade, e que agem em consequência, isso vos deixará e nunca voltará jamais. Creem isto? Gostaria que fossem as pessoas mais felizes a Texas, enquanto estiverem aqui. Assim, logo que chegarem na Indiana, ser a segunda ali, porque regresso ali e estarei convosco. Assim, ide, peçam a eles. Sim, senhora. Espaço vazio na fita. Agora, para este mesmo caso, os irmãos Maio me disseram outra vez que não havia a mínima sorte para mim de me restabelecer. Veio onde eu... sublime graça, quão doce som. Agora mesmo, agora falando, isso começa a diminuir. Depois, vê? Isto está mesmo aqui em pé mesmo. Esteja ali por alguns instantes e serás curado de todas as maneiras, vê? É a tua fé que produz a cura. Isso vem, vê? Agora, queres ser feliz? Vá cantando. Amanhã, ser simplesmente feliz como os outros. Agora vais sentir a diferença e vais o reconhecer aqui mesmo. E se sentes isto aqui, na presença do dom, podes igualmente o sentir ali também, porque ele é o doador, não é verdade? Amém. Agora vocês, gente que me escutam, eu falava a esta dona porque ela é minha vizinha ali e tudo. E no meu coração, pedi ao Senhor para me mostrar algo a seu respeito, e isso aconteceu. E a vi quando o irmão lhe deu um cartão de oração. Realmente, ela fez assim. Eu entendi logo e disse-lhe isto. E ela estava ali na sala, há instantes, olhou ao lado e ela sentiu-se esgotada. Em seguida, ela fechou os olhos porque as luzes pareciam-lhe sombrias. É exatamente o que eu disse-lhe. É a verdade, irmã. Vê isto? Edificou sua fé, como que foi feito aqui há algumas semanas ali perto da casa. Bem, as pessoas podem pensar, bem, aqui alguém o disse isto, vê? Porém, simplesmente para que o saibam só aqui, entenda, não é? Meus amigos, agora o Senhor, não é Ele maravilhoso? Agora, meus amigos, isso não necessita de excitação, isso necessita uma fé bem estabelecida. Deus não age sobre excitação ou gritos, ou batendo o pé ou correndo. Você não pode dar ao diabo um pontapé para o fazer sair. Deve saber exatamente onde estás colocado para lhe ordenar sair, não é verdade? O poder de Deus, vê, é o que é. Os profetas de Baal fizeram incisões, saltaram por cima de altares e gritaram, ó Baal, ó Baal. E Elias disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que saibam hoje que eu sou teu servo. E o fogo começou a cair, não é verdade? É a autoridade do conhecimento, não a suposição, mas do conhecimento. Agora, peço-te de ser respeitoso e de observar. Talvez que isto não pareça ter muita importância para ti, mas, meus amigos, para esta gente que estão curada, para eles, isto é maravilhoso, é verdade. E agora seja respeitoso enquanto oro, porque esta pobre mulher fez todo esse trajeto até aqui, mais de 1000 milhas até aqui para esta cura. Agora seja respeitoso. Irmã Robertson, é isso? Robertson. E agora imediatamente estarás liberta de todas as tuas dificuldades agora mesmo. Amanhã te sentirás maravilhosamente bem. E nesta noite será um dia novo para ti.
Serás toda sorridente e risonha quando voltares em tua casa. Vejo isto antes, e te sentirás bem. E então, se desejo que fiques assim o resto de espaço vazio na fita. Ele está sempre tentando, mas tu estás aqui, mais poderoso que ele. E sei nesta noite que, me colocando aqui mesmo, o Espírito do Senhor que está aqui já começou a mover sobre esta mulher, porque ela tem a fé. Mas queria me ouvir, te pedir, e então ela terá em seguida a fé. A respeito da sua cura, sei que ela está já curada, mas desejo que eu ouço isto. Ela deseja me ouvir, te pedir, Pai, e te agradeço pela fé dessa vizinha. E Deus, peço que ela esteja sempre de boa saúde e possa o poder do inimigo nunca mais voltar. Possa ela ser feliz. Ela e seu marido possam eles viverem uma longa e feliz vida, te rendendo muito serviço, conceda o Senhor, e agora repreendo Satanás, a fim que se afasta dessa dona, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Deus te abençoe, irmã Robertson. Podem se levantar a cabeça, auditório, se sintam diferentemente agora, se sintam muito bem, agora vão se sentir assim continuamente. Agora, se você se sente assim aqui, te sentirás assim lá fora. Te sentirás assim no teu regresso a Jeffersonville. Amém? Amém. Digamos glória a Deus. Deus te abençoe, irmã Robertson. Amém. Deus te abençoe. Ofereçamos a Deus louvores. Amém. A Assembleia diz amém. Muito bem, tragam aqui. E assim termina o sermão A Comissão de Moisés, a explicação dos 2 sinais. Esta mensagem foi originalmente pregada em inglês pelo profeta de Deus William Marion Branham no dia 10 de janeiro de 1950 em Houston, Texas, Estados Unidos da América, e foi traduzida na íntegra para o português, impresso e distribuído por Publicações Shekinah em Kinshasa, República Democrática do Congo, África Central.